Olá, boa noite. Hoje nossa live de número 15, as 5 fases do luto. Vou colocar aqui nos comentários enquanto o pessoal vai entrando. As 5 fases do luto. Vamos falar sobre isso hoje. Se alguém tiver dúvida e quiser mandando. Essa é a nossa live de número 15, né? Dessa nossa série de 21. Até já vieram me questionar, nossa, mas você falou que ia falar sobre relacionamento esse mês e o tema da live é sobre luto. Sim, porque o luto também faz parte dos nossos relacionamentos que não deram certo ou que finalizaram de alguma forma. Então a gente precisa também falar sobre isso, né? Sobre o luto. O que é isso, como que ele nos impacta, como ele nos influencia. E quão importante é saber essas 5 fases, que existem essas fases, esses estágios que a gente vai passando e vivendo isso tudo, né? Hoje em dia, cada vez mais aí, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, todo mundo com esse enfoque de, assim, quão necessário é viver o luto, né? Viver isso tudo, essa tristeza, tudo isso que nos assola após uma perda, né? E por isso a importância, assim, de se saber que existem essas fases, a gente vai passar por elas de alguma forma, né? E por isso a importância da gente saber. Eu vou trazer assim, o que é o luto, Bia? Né? Qual é a definição? No dicionário, se a gente for buscar, ele fala que é a perda, né? Ou são sentimentos causados pela perda, né? Pela morte de alguém. Tá? Eu vou trazer algo um pouco mais profundo, que lá em 1915 Freud já falava que, né, o luto é um processo, e aí por isso as fases. Então o luto é um processo lento e doloroso, né, de profunda tristeza causado pela perda de algo, tá? Então no dicionário ele coloca a perda apenas da morte, né? Alguém que morreu. Aqui no sistêmico, e já Freud, lá em 1915, já trazia que não é só a morte que causa esse processo de sentimentos dentro da gente, que hoje definimos como luto, né? Então, o sistêmico vai dizer que a gente passa pelo luto, a gente sofre o luto na perda de algo. Esse algo pode ser a perda de um emprego, né? A perda, sim, né, pela morte de alguém querido, a perda ali, né, de filhos, ou assim, a ausência dos filhos, a saída dos filhos de casa, a perda de relacionamentos, então assim, a finalização de relacionamentos, até a perda que a gente fala que é quando a pessoa sai da sua zona de conforto. Por exemplo, a mudança de cidade. Então eu estava numa cidade onde eu cresci, onde tem toda a minha família, eu precisei me mudar. Isso é uma perda. Essa movimentação, isso tudo causa processos e sentimentos dentro da gente, tá? E aí dentro do sistêmico a gente olha até assim, por exemplo, numa cidade grande, eu me casei e saí da casa dos meus pais. Os meus pais moram na Zona Norte, eu fui morar na Zona Sul. Então, assim, essa saída também da casa dos pais para um casamento não parece uma perda, é um ganho, eu casei. Mas tudo depende de como a gente olha. Isso pode ser um luto também, porque eu perdi a casa dos meus pais, né? Essa perda de estar lá, desta segurança. Então, isso tudo também pode causar esse processo de luto dentro da gente, tá? Então, como o Freud falou, é um processo e a gente precisa passar por ele, né? Dentro do sistêmico a gente consegue defini-lo em fases, tá? E aí assim, por que, Bia, eu preciso saber quais são as fases do luto?
Todos nós já tivemos, de alguma forma, vivido esse luto da perda de alguma coisa que já aconteceu na nossa vida. E a gente conseguir identificar aí em qual fase eu estou, para quem está passando por um luto agora, ou se eu estou presa numa fase, porque aí é a grande questão. Eu saber que existem fases, eu já tomo consciência de que, opa, em que fase eu tô? Quanto tempo eu estou na mesma fase? Por quê? Porque devido a processos internos, a questões internas, a emaranhados nossos, a pessoa pode ficar presa em uma fase uma vida toda, tá? E aí é a grande questão de tomada de consciência. Opa, eu tô presa numa fase? Ou tô passando normalmente por esta fase do luto? E aí mais pra frente eu vou explicar o que nos prende, o que nos deixa presos nesta fase, tá? Em alguma fase, por exemplo. E aí vai muito de cada um, tá? De como cada um olha, como cada um vive, tá? Esse processo todo de tristeza, de perda, tá? Então aqui a gente vai focar um pouco mais na perda de relacionamento, né? Então, às vezes uma separação, ou realmente um relacionamento que não deu certo devido a traição, enfim, ou qualquer outra coisa. Mas também o luto serve, essas fases são as mesmas para qualquer perda. Perda de morte, perda de emprego, mudança de cidade, perdas, tá? Então, vamos falar um pouquinho destas fases. Quais são essas fases, Bia? São 5 fases, tá? E eu vou explicar um pouquinho delas, cada uma delas, tá? A primeira fase é a fase que a gente chama de surpresa, tá? Realmente, me pegou de surpresa, me pegou desprevenida, algo inesperado. Então, a morte, né, nos pega muitas vezes de surpresa, a gente espera, mas não, por mais que a gente ache que a gente está preparado para a morte, muitas vezes a gente não está, né? Ou, poxa, uma traição, no princípio eu não esperava, estava tudo certo, o que aconteceu? E, né, ou simplesmente o companheiro vai embora, ou N situações, ou realmente a perda do emprego, aquela surpresa, opa, o que aconteceu? Mas eu não tô entendendo, não tava esperando, tá? Essa é uma fase inicial. E assim, quanto tempo ela dura? Depende de cada um, tá? Às vezes ela dura segundos, às vezes ela dura um pouco mais, tá? E essa duração vai depender de cada um, como cada um olha aquela situação de perda, tá? Muitas vezes eu perdi o emprego. No momento que eu arrumo o outro, parece que a fase do luto já se finalizou. Talvez a perda por morte, por exemplo, esse processo dure um pouco mais, tá? As fases, de eu ficar nessas fases. Então é muito de como cada um olha, quão profundo é essa dor em cada um, tá? Então a primeira fase, sim, ela geralmente é a mais rápida, porque essa surpresa logo ela vai para a segunda fase, que é a negação, tá? Então eu nego. Não, eu não admito que ele me traia. Eu não admito que ele vá embora. Eu não admito perder o emprego. Eu fiz tudo pelo emprego. Mas como assim? Não é possível, não é justo, né? Comigo não. De novo. Então você fica nesta negação. E aí, esta fase é muitas vezes onde as pessoas ficam presas. Elas não admitem que aquilo tenha acontecido com elas, que elas perderam aquilo, perderam um ente querido, perderam o marido, perderam a esposa, perderam o emprego. E aí isso está muito conectado ao nosso ego, né? Por quê? Quem diz aqui que eu não posso perder? Quem sou eu para perder? Não, eu sou muito boa no meu trabalho. Como é que eles me mandam embora? Como é que eu perco o meu emprego? Então, o meu ego tá muito elevado. E ele me deixa, se eu fico dando trela para esse ego, não admitindo que talvez eu tenha errado, não admitindo a minha parcela de culpa, ou não admitindo que muitas vezes, num caso de uma morte, tem coisas que a gente não consegue explicar.
eu fico aqui alimentando o meu ego. E eu fico nesse processo de negação por muito tempo. Por muito tempo, não admitindo que comigo não. De jeito nenhum, eu não vou admitir que ele me traia. E ele já traiu. Às vezes a coisa já até aconteceu, mas eu tô aqui na negação. Não, comigo não. E às vezes eu fico dentro do relacionamento. Às vezes eu fico ali nessa negação por tantos e tanto, assim, né? Por muito tempo, tá? Por muito tempo, tá? Quando eu paro de alimentar esse ego aqui de que, opa, ok, talvez eu tenha errado dentro do relacionamento. Talvez tenha a minha parcela de culpa em ele ter ido embora, ou desse relacionamento não ter dado certo, ou realmente talvez eu não tenha entregado o suficiente no meu emprego, ou opa, a morte, tem coisa que a gente não explica, tem situações trágicas ou doenças que muitas vezes a gente não consegue explicar. Nossa consciência pequenininha aqui não tem explicação, então eu paro de negar. Aceito? Não, talvez eu fico ali, sabe, tentando entender, tá? Mas pelo menos eu paro de negar, eu paro de alimentar o meu ego. Eu assumo que eu sou pequena e não entendo, que eu assumo que talvez eu tenha errado, tá? Então assim, eu saio da alimentação do meu ego, tá? E aí, desse segundo passo de negação, eu vou lá pro terceiro passo, que é o quê? A gente chama de barganha, tá? E aí essa barganha, ela acontece tanto com a própria pessoa, eu barganho eu mesma, como com o outro, tá? E a barganha o que que é? Eu fico aqui, poxa, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse me doado mais? E se eu tivesse dado mais atenção? E se, tá? E aqui também é um dos processos que nos pega por muito tempo, tá? Porque a dor dói, gente. Ninguém tá falando que o luto não dói. Ninguém tá falando que a gente vai se privar de passar por isso. Não. Aqui é apenas pra gente reconhecer que sim, é um processo e nesse processo existem fases e a gente precisa se reconhecer. Opa, em que fase eu estou? Há quanto tempo eu estou nisso, né? Se eu ficar a minha vida inteira aqui me questionando, poxa, e se eu tivesse trabalhado um pouquinho mais, eu não teria sido demitida? Ou, e se eu não tivesse falado aquilo pro meu chefe, ele não teria, né, pego raiva de mim e ter me demitido? Ou, e se eu tivesse lavado a louça aquele dia, ou se eu tivesse gostado mais da minha sogra, meu marido não tinha me deixado. Ou se, e esses sis, gente, a gente fica ali nessa situação de si. Por quê? Existem muitas possibilidades que poderiam ter sido diferentes, que poderiam te levar num caminho diferente. Mas neste momento, muitas vezes a coisa já aconteceu, eu já perdi. Então esse momento do si, de se questionar, não vai levar a nada, tá? Vai levar você a ficar cada vez triste, cada vez mais decepcionada, e aí se desvalorizando. Por quê? Como eu falei, essa barganha, ela pode acontecer com você mesma, de você ficar aí quietinha, se questionando e vivendo isso. Ou com o outro. Num relacionamento, por exemplo, eu ficar ali, na relação. Ele, às vezes, muitas vezes já me traiu, ele já não quer mais ficar, às vezes ele já foi embora, e eu fico, poxa, mas volta. E se eu fizer isso aqui de diferente, você não volta? E se, enfim, você fica ali barganhando com o outro, tá? Você fica ali tentando resolver a perda, tá? Que já aconteceu, tá? Isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa não vai voltar. Às vezes ela volta. Mas ela volta por quê? Porque você prometeu algo pra ela e aí você vai cumprir ou não, tá? Porque muitas vezes a gente promete naquele momento de desespero, naquele momento de dor ali que a gente tá vivendo da perda, a gente promete, né, muitas coisas. Mas e aí?
Até que ponto é saudável eu fazer tudo isso que eu prometi, tá? Então, assim, é preciso ter muito cuidado e reconhecer, opa, não, eu tô na fase de ficar aqui me questionando o que eu poderia ter feito diferente para que a situação não chegasse nesse ponto. E tá tudo bem se questionar. Por quê? Porque aí também há um aprendizado para você fazer diferente na próxima vez, tá? Mas não ficar presa ali na situação. E aí se autodenegrindo, se desvalorizando, que a culpa toda é sua. E aí vai, tá? Então vejam, tudo tem um lado bom e você vai passar por essa fase também. Mas é preciso entendê-la e tirar algo bom dessa barganha. De entender que, beleza, se eu fizesse isso aqui diferente, teria esse resultado. Ou não, né? A gente nunca tem certeza. Então são só suposições, são só sis que a gente vai tomar conhecimento e aprender para levar para um próximo, mas que também não é garantia de nada, tá? E essa barganha do outro, muito cuidado aí com o que vai se prometer para esse outro, né? Para que ele volte ou para que seja diferente, para ver se você não tá ultrapassando o seu limite de relacionamento saudável, né? De vida saudável, até no emprego. O que eu vou prometer? Poxa, meu chefe veio falar comigo, eu vou prometer rios e fundos, que eu vou trabalhar de graça, enfim. Muito cuidado para você não se afundar ainda mais nessa dor, tá? E aí dessa terceira fase de barganha, de se tivesse sido diferente, vem a quarta fase, que aí é a tristeza, tá? A gente chama de tristeza mesmo. E, poxa, me surpreendi, neguei, que eu não admito que fosse comigo, passou, e aí eu fico me questionando o que eu poderia ter sido diferente, e aí vem a tristeza, tá? Então, beleza, eu entendi que para esta situação já foi, já aconteceu, já perdi, já terminou, tá? E aí vem a tristeza, tá? Quanto tempo eu fico nessa tristeza? Gente, de novo, como cada um olha para a situação. É importante viver a tristeza? Muito, muito importante. Todas as fases é muito importante tomar consciência e viver essas fases, tá? Não se prender a elas, mas viver. Não, cara, eu tô triste. Terminei um casamento. Aí eu me recolho, vou ficar mais quieta. Não adianta eu fingir que tá tudo bem. Poxa, eu fui traído, mexeu no meu ego. Como que ele fez isso comigo? Como que ele fez isso comigo? Eu não admito. E aí eu vou festar. Gente, é uma máscara que a gente inventa pra gente mesmo e pra sociedade que tá tudo bem. Não tá, e tá tudo bem ficar triste. Doeu, dói, entende? Então viva isso. Por quê? Porque a gente fala aqui, esse sentimento de tristeza, se ele for reprimido, ele causa uma doença. Tá? E aí a gente tá falando de doença no físico. Tá? Porque se eu não admito que eu tô triste devido a uma traição, por exemplo, ou algo muito difícil de eu assumir, de eu admitir que aconteceu, muitas vezes vira raiva, tá? E aí a raiva, gente, tristeza reprimida que vira raiva, vira doença no físico, tá? É quase que, assim, é instantâneo. A hora que chegou no físico, né, a gente já tá falando do último patamar de como isso te afetou, tá? E por que muitas vezes a gente reprime essa tristeza e deixa que ela chegue numa raiva, por exemplo, né? Num sentimento reprimido que cause uma doença. E aí eu vou dizer assim, a parte mais importante de tudo isso é que para viver as fases do luto, para reconhecer que eu tô passando por isso, que eu tô vivendo isso e ter certeza que isso vai passar, vai terminar esse processo, eu preciso estar no meu adulto, tá? Se eu tiver na minha criança, eu fico presa, tá? E aí é onde esse sentimento, esse processo nos prende e muitas vezes a pessoa fica uma vida inteira presa, tá? Em algum destes processos. Por quê? A minha criança,
ela não admite, por exemplo, ser traída. Ela não admite que ela perdeu, de jeito nenhum, tá? E eu volto a alimentar meu ego, a minha criança interior machucada, e eu fico nisso, tá? Vou dar um exemplo simples. Num relacionamento onde, né, o relacionamento acabou devido a uma traição ou devido, né, a pessoa saiu porque realmente ela não queria mais, tomou a decisão e saiu. Se eu termino este relacionamento na minha criança, a minha criança não admite esse tipo de coisa, tá? Não admite que eu errei, não admite que eu seja trocada por outra pessoa, por exemplo. E aí eu fico com muita raiva. É uma raiva que me domina, é uma raiva que eu tenho vontade de ir lá e pegar o pescoço do outro e esganar, tá? Porque é a minha criança que tá com raiva, tá? E muitas vezes a gente termina desta forma um relacionamento e vamos para um outro, por exemplo. E aí eu vou com raiva. Eu nem terminei esse aqui direito, gente. Eu ainda tô com raiva do outro. Eu já vou para um novo levando a minha raiva, levando a minha criança ferida com raiva. Como vocês acham que vai começar esse outro? Todo torto. Vai ser um relacionamento frustrante, de novo, tá? Por isso que a gente fala da importância de estar no seu adulto, tá? E de reconhecer, poxa, terminou. Qual que é a minha parcela de culpa? Qual é a parcela de culpa do outro? Terminamos no adulto, tá? Reconhecendo, agradecendo o que foi vivido, né? O que foi, você aprendeu, o que você viveu, que com certeza tiveram coisas boas, senão você não tinha ficado às vezes tanto tempo num relacionamento. Reconhece isso. Reconhece a grandeza do outro também. E reconhece que você talvez errou, tem a tua parcela de culpa pro relacionamento ter terminado. Da maneira que terminou, do jeito que foi. Então, reconhecer isso também. Então, assim, e essa raiva vem dessa minha criança achar que não foi justo. Por quê? Porque eu. Muitas vezes, né, quem passa por isso é porque eu de novo. Entende? Mas é porque lá atrás, às vezes eu nem terminei, eu já saí de lá com raiva, já fui pro segundo com raiva e caminho a minha vida com raiva. Mas isso tudo é uma criança ferida, é um ego ferido, e isso precisa ser olhado, tá? Por isso que, assim, viver essa tristeza, aceitar, né, que tá doendo, que vai doer, que talvez você precisa ficar quieta e que ela vai passar. Ela vai passar. É uma fase, tá? E aí voltamos, reconhecer se eu não tô presa nessa fase por muito tempo. Se a minha criança não tá com raiva por muito tempo, né? Quantas vezes a gente às vezes é demitido de um emprego e sai com raiva. Sai não achando justo. Poxa, mas eu trabalhei tanto, mas eu trabalhei bastante, eu me doei naquilo e ele me demite assim do nada, me manda embora. Então, assim, precisa ser reconhecido, tá? Que acabou, tá? Acabou. Em questões de morte, né? O luto, quando alguém, né, morre, claro que o processo é um pouco mais longo. A gente fala assim que cada pessoa vai ficar nessas fases por mais tempo. Por quê? Porque a gente não entende, né? A perda de um filho, tantas pessoas perderam, muitas pessoas, né, no Covid, tanta coisa aconteceu, assim, tem coisas que fogem do nosso pequeno entendimento consciente aqui. Então, às vezes a gente fica nessas fases por muito mais tempo. Mas aí também se reconhecer nisso e, vida que segue, a vida precisa seguir, tá? Senão eu vou me definhar em uma dessas fases e passo a minha vida inteira nela, tá? Depois da tristeza, então, vem a quinta e última fase, que é a aceitação, tá? Que é o fim do luto, tá? Eu aceitei. Aceitei que eu perdi, aceitei que eu passei por estas fases, que eu tive a minha parcela de culpa nesta perda, tá? Ai, Bia, mas e morte? Eu tive parcela de culpa? Não, gente, a morte, seja ela qual for, não existe né, culpado, vítima. Não, é um acontecimento que todos nós sabemos que vai acontecer, é a única certeza que a gente tem na vida, mas mesmo assim a gente não está preparado. Então aí não existe uma culpa,
né? Não, foi culpa minha. Claro, acidente ou realmente a culpa foi minha. Isso aí daí são exceções, tá? A gente tá falando num geral aqui, né? Alguém que faleceu de doença, que passou por isso, não existe um culpado, tá? São acontecimentos da vida que a gente precisa passar, tá? E aí sim, reconhecer que acabou. Passei por isso, fiquei triste, passei por todas as fases e agora ela chega ao fim. Mas para chegar a este fim, somente quando eu estou no meu adulto, tá? Porque se eu estiver na minha criança, eu fico presa em alguma das fases, tá? E é isso que a gente precisa reconhecer no adulto, tá? Se eu terminei o relacionamento lá na minha criança, ou se eu passei por um processo de luto e ainda estou na minha criança, gente, procure ajuda, tá? Muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinhos, tá? Às vezes a gente não consegue enxergar que a gente tá na nossa criança. Às vezes a gente tá com algum outro problema psicológico, tá? Que já existia e que se acentuou depois da perda, ou que veio com o luto. Então, assim, procure ajuda, tá? E aí, de novo, de quem você se sentir mais confortável. Por quê? A gente tá falando de dor, tá? E dor, assim, não é com qualquer um que a gente se abre, tá? Então você precisa, sim, reconhecer que precisa de ajuda, precisa procurar e ser alguém que você confie, tá? E aí, enfim, e eu sugiro, tá? De profissionais, porque às vezes um amigo vai falar, sai disso, você não isso aí é coisa da sua cabeça, para com isso. E muitas vezes você precisa passar pelas fases, você precisa reconhecer que as fases existem, né? E às vezes o outro não reconhece. Então assim, vai procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, ou padre, entende? E desabafa. Lembra da tristeza? Uma das fases é a tristeza e muitas vezes ela precisa desaguar, né? Ela precisa sair para que isso não te consuma. Então procura ajuda. Entenda, vai passar. Se você tiver no seu adulto, tá? Se você tiver no seu adulto, isso tudo passa, tá? A gente vai olhar para aquela perda de uma outra forma quando ele terminar, tá? Por isso a importância da gente saber que existem essas fases, tá? De novo, quanto tempo dura? Depender de cada um, tá? Depender de cada um. Tem gente que vai passar por um luto em uma semana, alguns dias. Tem gente que vai demorar anos. E de novo, se eu não acordo, se eu não me ligo, uma vida inteira, tá? Uma vida inteira. Mas eu já tenho vários relacionamentos, mas se você tá preso lá no primeiro, por exemplo, com raiva na sua criança, você pode ter vários. Mas são vários que vão ter questões não resolvidas, tá? Porque você tá carregando essa dor, essa raiva lá do primeiro, tá? Então olhe para tudo isso, se reconheça as fases em que você está, se você está passando por um luto, ou se você, né, convive com alguém que está passando por um luto, reconheça essas fases. E aí, procure ajuda, se você precisar, se você perceber que você não consegue sair disso sozinho, tá? Me coloco à disposição para quem precisar de ajuda, para quem quer tirar dúvida, tá? Se alguma coisa não ficou claro, se tem alguma dúvida específica, pode me mandar. Eu tô aqui à disposição. A mentoria continua, né? Eu tô nos atendimentos da mentoria, nos atendimentos de constelação, no Reiki, que vai te ajudar muito, né? Nesse processo todo de tristeza. Então, procure ajuda, se não for minha, de qualquer outra pessoa que possa te ajudar, tá? Muito obrigada, Ivana. Gratidão também para quem esteve aí ao vivo, para quem vai assistir depois gravada. E segunda-feira a gente volta com mais um tema, tá? Beijos e até a próxima.